Olá, tudo bem? O meu nome é Antônio Lopes, sou professor de Química, possuo graduação em Química e também há uma pós-graduação de nível mestrado na área de Química Inorgânica e estou aqui com esse vídeo para compartilhar um pouco do meu conhecimento de como plotar o DRX, ok? Então esse vídeo é destinado mais para a área acadêmica, para os cursos de engenharias, o curso de Química, Farmácia, Física e afim. Antes de começar a plotar o gráfico de DRX, eu gostaria de trazer uma breve introdução para que você que está começando, você aluno de graduação, de iniciação científica, entendesse um pouquinho os aspectos que estão por trás da técnica de DRX. Vamos lá? Eu trouxe aqui essa apresentação e vou apresentar brevemente para vocês, eu prometo ser bem rapidinho, tá? Como plotar DRX e indexar a carta cristalográfica? Bem, primeiramente gostaria de trazer o que é de fato o DRX. A difração de raio-x, também conhecida como DRX, é uma técnica poderosa para investigar a estrutura cristalina de materiais. Ela se baseia no fenômeno da difração, que ocorre quando um feixe de raio-x interage com os átomos do material. E como é que funciona essa análise? Primeiramente, a gente tem um feixe de raio-x. Ele é direcionado para o nosso material em estudo, ou seja, o nosso pó ou então o nosso cristal. Na segunda etapa, esses raios-x interagem com os átomos do nosso material, que se espalham em diversas direções. Uma vez que eles se espalham, esses raios eles interferem uns com os outros, criando um padrão de difração. Ou seja, quando ocorre essa interação, ele pode ser construtivo ou destrutivo. E assim vai resultar em um sinal analítico lá no nosso equipamento. Então, o padrão de difração ele é medido e analisado para fornecer informações sobre a estrutura cristalina do material, como o arranjo que esses átomos estão organizados, as distâncias interatômicas, o tamanho dos cristais, a distância interplanar, e tudo isso vai resultar em um conjunto de características que vão caracterizar o nosso material. Então, já parte da ideia de que DRX é uma técnica de caracterização. A gente tem um determinado material, a gente quer caracterizar ele conforme aquelas informações que obtemos justamente da interação dele com a radiação, certo? E daí a gente consegue traçar algumas características não só dele, mas como também para que aplicações ele pode servir, né? E entre outros fatores. Bem, então aqui está algumas aplicações do DRX. Ele é aplicado na ciência de materiais para identificar fases cristalinas, determinar estruturas cristalinas e estudar transformações de fase. Na geologia, é utilizado para identificar alguns minerais presentes no solo, por exemplo, né, e estudar a estrutura de rochas e solos. Na química, para analisar a composição de materiais e identificar compostos químicos. Sim, pessoal, é uma técnica que pode dizer para mim se o meu material está puro ou não, ou se ele tem algumas fases secundárias. E isso é muito importante e acredito que seja uma das técnicas mais utilizadas dentro da química inorgânica para você verificar se o seu pó está de fato puro, ok? E na farmácia para estudar a estrutura de medicamentos e ingredientes farmacêuticos. Desde que ele tenha lá uma estrutura lá bem organizada, conseguimos ter um bom padrão de DRX que a gente consegue analisar diversas fases, ok? Então, essa foi a parte da fundamentação. Agora vamos de fato entrar no plot, tá? Na verdade, antes de entrarmos de fato no plot dessas informações, que eu já separei aqui dois arquivos, né? Um, esse do lado direito aqui, é o meu TXT, ou seja, o meu arquivo ele está em TXT. Se você não tem um arquivo em TXT, você vai precisar, você solicita do seu técnico, ou então você pode ter o arquivo RAW. Eu vou colocar um outro vídeo aqui no canal de como converter o RAW para TXT. Mas, enfim, para essa fase, a gente vai precisar de um arquivo CIF, que é a nossa referência cristalográfica, ou no meu caso, eu estou trabalhando com a amostra de sério, então eu tenho aqui a amostra de sério que eu sintetizei, tá? Nesse lado direito, e aqui eu tenho a minha referência cristalográfica que eu baixei lá no site da ICSD, que é o 61595, tá? Também vou fazer um vídeo de como você obter essas cartas cristalográficas, né, por meio de alguns programas e também pelos sites oficiais, tá? Mas uma das formas é de você entrar no arquigo e lá, em algum lugar no material suplementar, tem uma área lá que você pode fazer o download. Primeiro, busca a referência que você quer, depois você vem aqui para a gente fazer esse plot. Então, aqui, antes de começarmos,
uma das maneiras que eu vou plotar, eu vou precisar descobrir qual é os planos cristalográficos e onde estão os picos da minha referência cristalográfica. E aqui eu tenho dois programas. O primeiro é o Vesta. Eu vou abrir ele aqui e eu vou mostrar onde vocês podem obter ele também. Tá? Aqui é o Vesta. E aqui eu também tenho o Mercury. Tá? Vou fechar ele aqui, eu vou mostrar o site onde vocês podem obter. Vamos lá. Aqui, tá na internet, você vai digitar esse comando. Na verdade, eu vou deixar na descrição para você. E você vai entrar na página do Vesta. Tanto o Vesta como o Mercury são programas gratuitos, então fique tranquilo. Então, para você baixar, você entra aqui na página do Mercury, aliás, do Vesta. Você vai vir aqui em Download. Aí é que ele fala algumas coisinhas, né? Se você publicar alguma coisa, você faça referência ao Vesta, porque é um programa gratuito, eles merecem esse reconhecimento, tá? E aqui eles têm algumas versões as últimas versões testadas que você pode baixar. E também aqui tem as versões mais estáveis. Então você baixa aí de acordo com o seu sistema, se for Windows, se for Windows em ARM, se for Mac, Linux, tem tudo aqui, tá? Então você baixa, é uma pastinha, só clica na pastinha, entra e você já vai ter esse íconezinho aqui, só basta clicar e ele auto-executa, tá? Não precisa instalar nada, é só baixar a pastinha e executar. Aqui a gente tem no site do CCDC o software Mercury. Então, eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link. Então, você vai aqui, ó, Download Free Mercury. Ok? Ele vai abrir um outro link, isso é normal. E aqui você vai vir aqui, ó, em Free Mercury, including esse aqui, né, em Cipher. Pronto, beleza. Aí você vai clicar aqui. Aí também aqui vai ter, ó, o Mercury para Linux, para Windows e para Mac. Você vai baixar o do Windows, que eu creio que é o que você está utilizando. Bem, aí você vai baixar esse software, vai instalar, é bem facinho de instalar também, e você vai ter ele na sua máquina, tá? Então, eu vou fechar aqui e vou mostrar para você que dá para utilizar por qualquer um dos dois, tá? Eu, professor Antônio, eu prefiro mais o Vesta. Assim, porque ele te dá uma ideia da tua estrutura cristalina. Aqui é o meu arquivo CIF, e o Vesta ele é capaz de abrir o arquivo CIF. Eu vou apenas clicar e arrastar para aqui para dentro. Pronto, aqui já tenho a minha estrutura cristalina, mostrando, no caso, a nossa célula unitária, tá? E aqui a gente pode observar justamente a disposição dos átomos, ou seja, em amarelo é o cério e em vermelho é o oxigênio. Eu vou clicar aqui em poliedro para você ver como é que fica bonita essa imagem, tá vendo? E se vocês observar, tem uma grande semelhança, né, pessoal? Essa imagem com essa aqui atrás, que na verdade isso aqui foi um composto, né, que eu sintetizei lá no meu TCC, tá? Que é a cobaltita e o cério. Enfim, sem mais delongas. Voltando aqui, o que é que a gente vai fazer no Vesta? A gente vai utilizar uma ferramenta aqui em Utilities, né? E a gente vai vir aqui em Powder Diffraction Partners. Então a gente clica aqui, vai abrir uma abinha, certo? E aqui é interessante porque esse programa, quando você tem o CIF, ele já tem as posições atômicas. Então, com as posições atômicas dispersas naquela célula, a gente pode fazer o cálculo do DRX, ou seja, é um cálculo que o programa faz. Então, aqui ele já diz para mim onde tem os picos que vão aparecer no meu DRX. Então, são esse aqui, ó. Em 2θ é os ângulos de varredura que é feito e a intensidade é a intensidade daquele pico quando ele interage com a radiação raio-x. Tá? Então aqui a gente já observa, passando o mouse, você vê aqui que ele muda as coordenadas x, y e d. Tá? Aqui, ó, em D, a gente tem o espaçamento D, tá? E aqui no X, no eixo do X, é justamente o 2θ, são os graus que a gente vai avaliar no DRX. E o Y é justamente a intensidade. Se eu subir aqui, eu vou perceber, ó, aqui em cima, que essa intensidade aqui é 100, tá? E o X seria 28 graus θ, tá? Então aqui também, ó, a gente vai observando, certo? Os graus direitinho. Sendo que isso aqui é uma das partes que vai auxiliar a gente a identificar o nosso DRX, que a gente vai ter lá no Origin, justamente proveniente da nossa análise no DRX e da carta cristalográfica. Então aqui você vai vir Reflections. Então aqui ele já vai trazer todos os HKLs, que são os índices de Miller, justamente dos planos cristalográficos, para que possamos indexar e ver o quão próximo o nosso material está da referência cristalográfica. Então aqui tem todos os HKLs, você pode pesquisar,
né, e comparar o D que você obtém aqui com os de lá, e também você comparar aqui os dois tetos, tá vendo? Uma outra parte interessante, pessoal, é que vocês podem vir aqui nas condições, né, e mudar o comprimento de onda do feixe de radiação. Ou seja, aqui ele está usando 1,54, ou seja, é a radiação de cobre. Você pode colocar para radiação do tubo de radiação de molibdênio, por exemplo, tá? Então aqui eu vou fechar o Vesta, ele traz essa imagem maravilhosa que podemos colocar lá também no nosso DRX, depois eu vou mostrar vocês como é que fazem. Tá? E agora eu vou abrir o Mercury. Tá? Vou só esperar um pouquinho. Ok, com o Mercury aberto, a gente faz o mesmo procedimento. A gente clica aqui no nosso arquivo CIF e arrasta aqui para dentro. Uma vez que a gente abrir, não vai ficar tão bonito como no Vesta, né? Mas o que a gente vai utilizar de fato é a mesma ferramenta. Tá? Então você clica aqui em Calculate Boundary Patterns e daqui ele já vai gerar. Note que aqui ele gerou apenas de 0 a 50. A gente pode modificar isso aqui em Customize. Né? Então a gente vai em Partner e a gente bota de 5 a 80, que geralmente é o padrão que a gente faz nossos plots DRX. Tá? Aqui também você pode modificar o comprimento de onda, né? O wavelength. Tá aqui em 1.54, mais uma vez radiação de cobre. Tá? Então aqui eu vou dar um Apply e vai dar um OK, magicamente ele já vai mostrar os picos. E aqui o que é mais interessante? Que você pode botar o mouse aqui em cima, você já vai ter o valor de 2 tetas, tá? E a intensidade você vai observar aqui, certo? Pronto, aqui você tem um valor de 2 tetas, ele já mostra aqui no seu lado direito o HKL. Então, ó, você vem para cá, o HKL, você vem para cá, já mostra o outro HKL 220. Aqui já é o plano 311, aqui já é o plano 222 e ele já mostra de acordo com o 2 teta, tá? Então eu vou deixar o Mercury aqui de lado, certo? E vou agora plotar o meu gráfico. Então como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou abrir aqui o Origin 2016, que é a versão que eu tenho. Vou esperar abrir. Certo, pessoal? Uma vez aqui dentro do Origin, eu posso clicar aqui na aba File. Aqui eu vou em Import. Eu sempre gosto de utilizar o Multiple ASCII. Por quê? Porque eu já vi que os meus dados eles estão como ponto. E aqui eu vou precisar abrir ele como ponto. Aí eu vou separar, vou utilizar o separador de decimais justamente aqui, ó. Eu venho aqui embaixo e tem a aba Numeric Separators, tá vendo? Então aqui o ponto ele está como unidade de milhar, né? Mas eu quero o ponto como se fosse o separador de decimal nessa região. Então eu vou clicar aqui, ó, vírgula para milhar e ponto para decimal, ok? Então vou dar um OK e ele vai puxar os dados. E aqui você já vê que ele trouxe os dados certinhos, né? Tá 5.02 e aqui tá os valores de intensidade, ok? Beleza. Então eu vou clicar aqui, selecionar essas duas colunas e vou clicar aqui em Online. E aqui para mim ele vai gerar o meu padrão de raio-x, ok? Então, para fazer o plot, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar algumas mudadas aqui nos eixos e dar uma ajeitada nesse gráfico, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que aqui é o meu valor de 2 θ. Então, eu vou botar 2Q, ok? E vou botar aqui, ó, graus. Ops. Aqui onde está o Q, eu vou apertar, selecionar ele e vou apertar Ctrl G. Ele já vai ficar o θ. Ok, pessoal? E aqui no nosso lado esquerdo, no nosso título do eixo do Y, eu vou colocar Intensity, que é a intensidade em contagem de foto por segundo, ou seja, CPS. Então, eu já estou fazendo a formatação aqui de uma publicação, de fosse uma publicação internacional, então já estou colocando no padrão internacional. Aqui eu vou selecionar a minha escala, ou seja, aqui está indo de 0 a 90, mas a análise ela começa em 5 graus e termina em 80. Então, eu vou colocar aqui ó, a escala de 5 a 80. E a vertical, eu sei que a minha intensidade ela começa aqui, mais ou menos no 0, e vai até mais ou menos 1000. Tá? Então, eu vou botar aqui de menos 50 até 1000 apenas. E aqui eu tenho. Né? Eu vou colocar, na verdade, até 1100, porque eu acho que fica um pouquinho melhor mesmo. Então, vou colocar aqui, ó, 1100. Tá? Vou aplicar para ver como é que vai ficando. Beleza.
Aqui na horizontal, eu posso mudar mais uma coisinha, que é colocar valores aqui no meio, para mim ter uma ideia melhor e para fazer com que o leitor ele tenha uma ideia melhor onde estão situados os picos, certo? E daqui eu vou fazer o seguinte, onde está aqui de 10 em 10, ele está dizendo que o aumento vai acontecer a cada 10 em 10. Eu vou colocar para 5 em 5, tá? Então vou apertar aqui em aplicar e ele vai mostrar. Eu vou dar agora um OK e vou fechar. Aqui eu posso fazer o seguinte, pessoal, vou clicar novamente no eixo, vou vir em outra aba que é aqui, ó, Line and Tickets. Vou fechar essa parte de cima aqui, ó. Vou clicar em Show Line and Tickets, colocar em None e em None. No lado direito também. Vou clicar em Show, vou clicar aqui em None e None. Vou aplicar e ele vai fechar o gráfico para ficar mais estético, ok? Vou puxar essa parte aqui, ó, aqui para baixo. Aqui eu vou colocar o nome da nossa amostra, que é sério, SRO2 700. Eu vou selecionar essa parte e colocar subscrito. Vou selecionar essa parte. Vou vir aqui em Properties e vou colocar transparente. Aqui, ó. Certo? Então aqui a gente vai ter nosso gráfico. Vou acender um pouco mais essa linha, colocar em 2. Então fica melhor para visualizarmos. Aqui também eu vou colocar em negrito. Então eu clico aqui, seleciono tudo, boto aqui, negrito. E aqui também. Tá, então lembra lá que a gente tinha aberto o, o Mercury? Então novamente a gente vai utilizar aquela ferramenta, calcular, né? Aqui. Então já está salvo aqui de 10 a 80 e a gente vai observar. Então vou só afastar essa parte de trás, vou deixar essa aqui que é a que mais interessa. E a gente vê que o nosso padrão está muito semelhante do nosso lado esquerdo com o nosso lado direito, né? Então basta a gente vir aqui, ó, colocar aqui sobre, né? E a gente vai observar que é justamente 28,542 θ graus que tem esse primeiro pico e é o mais intenso de todos. Então a gente observa logo essa semelhança, ó, são muito parecidos, tá? Tanto em intensidade como em disposições aqui no padrão de raio-x, sendo que para me tirar a prova, eu vou clicar aqui, ó, e vou clicar em cima do nosso pico. E aqui ele vai dar o ponto exato, ó, 28,58 e bate justamente com esse pico aqui. E eu vou fazer isso para todos os picos, tá? Esse segundo pico, ó, 33,08 e aqui, ó, aproximadamente igual, certo? 33,08. Então está muito próximo, né? Por se tratar de uma estrutura cúbica, ela tem poucos picos ao longo de uma varredura de 5 a 80, o que facilita a nossa indexação. Então aqui eu só vou anotar os índices de Miller de cada pico e o valor de 2θ. E aqui eu vou adicionar esses índices de Miller aqui. Então como é que eu vou fazer isso? Vou clicar aqui na ferramenta de texto, simplesmente, e vou colocar o índice aqui. Deixa eu só ver qual é o primeiro índice do pico mais intenso, é o 111. Então aqui você faz o seguinte, coloca 1 espaço 1. E aqui você fecha com o parênteses, tá? Não use com shades, porque essa representação aqui, ó, essa aqui já é uma representação diferente, né? Tanto essa como essa daqui. Pois não querem dizer a mesma coisa. Aqui eu estou me referindo ao plano cristalográfico. Algumas dessas aqui já posso estar me referindo a um conjunto de planos, tá, pessoal? Então, não usem essas duas notações. Usem essa aqui, o parênteses e o 111. Então, para ficar ainda mais estético, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em propriedades e vou girar em 90 graus. E daí eu vou ter assim, ó, essa disposição. O que para mim é muito mais satisfatória. Tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse texto em outra cor, vou colocar também em negrito, ó. Coloquei em negrito e vou colocar aqui, vamos supor, vermelho. Tá? E aí, uma vez que eu fiz isso, eu posso apertar Ctrl C e Ctrl V. Aí ele vai criar outras caixinhas.
e basta eu apenas colocar aqui, ó, Ctrl V de novo, para não precisar ficar fazendo o texto a mesma formatação, tá? E aqui eu vou fazer apenas a modificação dos valores, certo? Ok. Então, a gente faz o seguinte, olha todos esses picos, é o 220, então vem aqui, dou 2 cliques, coloca aqui, ó, 2, 2, 0. Aliás, é 200. Os próximos picos, 220. E veja, sempre verifique o valor. Sempre verifique, pessoal, este valor aqui, que é o valor de 2θ, se está batendo certinho, tá bem? Aqui na minha amostra, como eu já fiz essa indexação, eu sei que todos os picos estão batendo certinho. Então, eu tenho certeza que cada pico atribuído aqui no meu padrão de raio-x é o pico da carta cristalográfica, certo? Então, eu vou fazer uma ediçãozinha básica e vou voltar com todos os picos indexados. Certo, pessoal? E agora, para ficar coerente, a única coisa que eu gostaria de fazer nesse padrão de raio-x era colocar a referência cristalográfica na mesma cor do texto que eu coloquei aqui nos índices de Miller. No meu caso, é o ICST 61595, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, vou apenas colocar ele aqui em vermelho e em negrito. Pronto, aqui o leitor ele vai saber que esses índices de Miller referem-se a essa carta cristalográfica e que o seu DRX trata-se justamente dessa linha preta aqui que representa o padrão de raio-x e os picos. Então, essa aqui é uma maneira ideal para você fazer a indexação dos seus picos. E agora, para você salvar este gráfico, basta você vir aqui em File, Export Graphics, você clica aqui, tá? Espera um pouquinho. Aí você vai vir aqui, ó, em File Name, você vai colocar aqui, eu vou colocar sério 700 gráfico. E aqui eu vou selecionar o tipo de imagem que eu quero. Então eu quero um PNG, que para mim eu acho melhor, tá? Aqui eu posso escolher a resolução em questão de DPI. Eu costumo colocar em 600 dpi. Então eu vou aplicar. E aqui eu vou selecionar o local onde eu quero que salve. Vou clicar nesses 3 pontinhos e vou selecionar aqui a minha área de trabalho. Ok? Agora eu vou dar um OK e ele vai salvar essa imagem lá. Basta eu aguardar um pouco. Está salvo aqui a nossa imagem na área de trabalho. Vou abrir para mostrar para vocês. Pronto, pessoal, aqui está nosso gráfico. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou, deixa o curtir, deixa o gostei, se inscreve aqui no canal que vai ter mais vídeos tutoriais, inclusive de DRX, mostrando outras maneiras de você plotar diversos DRX junto, analisar esse conjunto, analisar se seu componente, se sua matriz ela tem uma fase pura ou se sua matriz ela tem uma fase composta com outras fases cristalinas. Então, pessoal, fique ligadinho aí, se inscreva no canal e me acompanhe. Até a próxima. Valeu!